Professor Danilo Perestrello foi um eminente psiquiatra, psicanalista, e que teve uma grande influência sobre os movimentos, sobre como abordar o paciente de uma maneira holística. Então, ele foi um dos precursores da difusão dessa ideia aqui no Brasil. A minha edição é esta, é a edição de 1996, que é a terceira edição. Então, este livro teve 5 edições, a última foi a quinta e que já esgotou, está esgotado. Então, o professor Perestrello, ele é reconhecido como um dos precursores da medicina psicossomática no Brasil e também como um dos primeiros a introduzir a teoria psicanalítica no país. Então, ele elaborou, em 1948, uma tese sobre Adolf Meyer para sua candidatura ao título de livre docente na antiga Universidade do Brasil, que hoje é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, anos depois, já em 1974, ele consolidou as principais reflexões sobre sua abordagem da prática médica nessa obra emblemática chamada A Medicina da Pessoa. E, como pioneiro na medicina psicossomática aqui no Brasil, ele abordou essa, digamos assim, essa disciplina visando humanizar a relação médico-paciente e construir um modelo para o estudo das causas das doenças em que os fatores psíquicos fossem considerados elementos fundamentais. Então, neste livro, A Medicina da Pessoa, Danilo Perestrello, psiquiatra, psicanalista, aborda a prática médica centrada no indivíduo, indo além da chamada visão biomédica convencional e que é hegemônica ainda nos dias de hoje. E o professor Danilo enfatiza nesse trabalho a importância de compreender o ser humano de forma holística, considerando não apenas os aspectos biológicos, mas também os emocionais, sociais e espirituais. Então, é uma obra que se situa no campo da filosofia, da sociologia e antropologia da saúde como proposta para a prática médica. Então, essa obra propõe uma reflexão sobre a humanização da medicina, destacando a necessidade de ouvir o paciente e compreender seu contexto de vida como parte essencial do processo diagnóstico e terapêutico. Então, o professor Perestrello busca resgatar a dimensão relacional entre médico e paciente, indicando que a medicina deve ser praticada com empatia, ética e respeito à singularidade de cada pessoa. Então, este livro ele apresenta reflexões profundas e também necessárias sobre a prática médica e fundamentada em princípios éticos, humanísticos, holísticos. E em um momento em que a medicina enfrenta desafios relacionados à despersonalização do cuidado e a crescente dependência de tecnologias, Perestrello propõe um retorno à essência da relação médico-paciente, priorizando o indivíduo como um todo. Então, quais são as ideias centrais deste livro? O professor Perestrello ele desenvolve o conceito de medicina da pessoa, contrapondo-se ao modelo biomédico,
considerado mecanicista, reducionista, biologicista, argumentando que a prática médica deve transcender a mera identificação e tratamento de doenças, considerando aspectos emocionais, sociais e espirituais, como já antecipei. Então, o professor Perestrello enfatiza que a saúde não se resume à ausência de doença, que é um conceito da própria Organização Mundial da Saúde, mas significa a harmonia integral do ser humano em seus diversos contextos de vida. A relação médico-paciente ocupa papel central nesse trabalho, porque o autor ressalta a importância da escuta ativa, da empatia, do diálogo, das ferramentas indispensáveis para o diagnóstico e para o cuidado em saúde. E ele critica muito a fragmentação do cuidado promovido por especializações excessivas, que muitas vezes desconsideram a integralidade do paciente. Além disso, nesse livro, ele questiona o distanciamento ético da medicina contemporânea. Ele defende que o médico deve se orientar por valores humanísticos e humanistas, compreendendo todas as dimensões que constituem o bem-estar da pessoa e focando na singularidade de cada paciente. Então, a prática médica, segundo esse trabalho, deve ser ancorada em um equilíbrio entre ciência, técnica e ética. Então, ele oferece, eu li já mais de 2 vezes esse livro, acho que mais de 5, mas ninguém está contando. Então, Perestrello oferece essa visão indispensável em um cenário onde a medicina é frequentemente criticada por sua tecnocracia, por seu movimento em direção a uma despersonalização do paciente. Então, sua abordagem humanista resgata a dimensão relacional do cuidado, enfatizando a importância do diálogo e da empatia. No entanto, o livro também apresenta desafios práticos, uma vez que a implementação de uma medicina da pessoa pode ser dificultada pela pressão do próprio sistema de saúde, como funciona atualmente, como a limitação de tempo para consultas e a lógica mercadológica que permite que uma consulta médica seja realizada em 5 minutos, em média, no Brasil. Então, trata-se de um texto reflexivo, mas pelas leituras que eu fiz, nessa última leitura, eu acredito que poderia ser explorado mais o sentido de exemplos práticos, né, de como o médico pode aplicar essa filosofia no cotidiano, especialmente em contextos adversos, como a atenção à saúde pública, né, de alta demanda, e ainda assim, claro, a obra é uma leitura essencial para estudantes de graduação na área da saúde, para profissionais da saúde, porque oferece uma crítica construtiva e oferece também uma visão inspiradora do papel do médico na sociedade. Então, eu concluo, né, essas reminiscências dessa leitura e uma releitura que fiz agora, que essas reflexões, essas críticas, não é, do professor Danilo Perestrello ao modelo médico permanecem atuais. Suas ideias ressoam em propostas mais recentes, como as ideias que nós trabalhamos
no mestrado profissional em saúde da família, o ProfSaúde, como os desafios da clínica ampliada, como a medicina centrada na pessoa e como a humanização em saúde. Então, são conceitos que são considerados inovadores, mas que bebem na fonte, né, dessa ideia da medicina centrada na pessoa do professor Perestrello. Em uma análise assim sociológica, eu não diria sociológica, mas antropológica, né, da antropologia da saúde, sobre a formação da identidade profissional, eu li outro artigo recentemente, há poucos anos, em que um autor revisita a obra de Perestrello e sugere que uma medicina de família poderia ser concebida como uma medicina da pessoa. Então, depois a gente vê que outros autores reforçam essa perspectiva. Por exemplo, agora eu lembro do título de um artigo recente que da graduação biomédica à medicina de família, aprendendo a se tornar um médico da pessoa, que faz referência às ideias e às reflexões do professor Perestrello, que é de Nogueira e Guedes, né, publicado foi em 2013 ou 2014. Então, esse trabalho, né, que comenta o trabalho do professor Perestrello. Então, podemos, então, ampliar essa visão e aspirar a que o legado humanista do professor Perestrello inspire uma transformação mais abrangente, formando médicos que realmente pratiquem essa essência da medicina da pessoa, ou medicina baseada na pessoa, ou abordagem baseada na pessoa. Então, vou lembrar aqui que o professor Perestrello, ele nos deixou na década de 80, então houve como que uma parada, não é, digamos, do desenvolvimento desse trabalho que ele fazia. Ele tem outras obras também, em livro, e além da sua tese, né, que foi a partir daí que ele desenvolveu esse trabalho, e é realmente um livro emblemático e que todos nós precisamos ler e refletir junto com ele sobre esse paradigma, digamos assim, né? O paradigma baseado na pessoa, com a prática de atenção à saúde, do cuidado em saúde baseado na pessoa. Então, aqui finalizo este vídeo sobre... Você conhece esse livro? Então, você conhece esse livro? Você já leu ou já leu algum trabalho do professor Perestrello? E esse livro você gostaria de conhecer? Eu não encontrei em PDF, né, para indicar aqui para você, já que ele se encontra esgotado. Ele também está disponível na nossa Biblioteca Central, a Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos esse livro, não me lembro qual é a edição, mas está no acervo da nossa Biblioteca Central, e não identifiquei em PDF ou em o EPUB. Então, se alguém, por favor, tiver o link, né, desse livro em PDF disponível em formato digital, então, por favor, indique aqui, indique o link para que nós possamos compartilhar, né, com outros estudantes de medicina ou com outros
profissionais da área da saúde. Então, até o próximo vídeo, que acho que continuaremos a falar em perestrélio, que eu gostaria também, antes de terminar, né, de ler uma passagem, né, deste livro, e que eu coloco, deixa eu ver aqui coloquei algumas anotações feitas dos seus ensinamentos, né, a partir dessa obra, que agora não localizo, mas eu acho que vou gravar um outro vídeo. Aqui só foi para lembrar dessa obra, né, tão importante para a formação dos estudantes da área da saúde, mas agora eu não encontro a citação, e o livro se encontra na estante, não está acessível agora. Mas, assim, é um livro realmente que vocês poderiam buscar ler pela sua importância. Então, até o próximo. Então, no próximo eu apresentarei com a continuação algumas citações desse trabalho. Então, até o próximo.